Eu tô fazendo esse vídeo aqui pra mostrar pra vocês como ficou essa agenda financeira que eu fiz. Na verdade é uma agenda que eu uso num caderno, eu fiz um caderno pra mim, mas eu resolvi fazer ela numa versão digital para que eu possa imprimir no ano que vem. E para quem quiser também ter essa versão da agenda impressa para poder organizar as finanças melhor. Então aqui primeiro eu coloquei a capa, é uma foto que eu já tinha feito de uma ilustração de um livro meu, e eu aproveitei a arte para poder fazer a agenda. Então é uma capa, e aí depois a gente tem essa primeira página. Eu gosto sempre de colocar, sempre no começo do ano ou no último mês do ano, eu começo a fazer as minhas agendas em dezembro, mas eu sempre coloco assim no começo do ano, a primeira página, uma carta, uma apresentação, uma folha de pensamentos, onde eu coloco o que eu espero desse ano, os projetos e tudo que eu tô pensando em fazer dentro do intervalo do ano aqui. Então eu deixei esse espaço aqui, que você pode tanto colocar aqui uma foto, um texto, colagens, o que você achar mais interessante. Aí logo em seguida tem uma planilha que eu chamo de visão anual das finanças. Essa visão anual eu coloco todos os meses e vou organizando ali, isso eu faço antes de começar o ano mesmo, lá em dezembro ou em janeiro mesmo, quando você vai montar o seu planejamento anual. Eu coloco todas as datas comemorativas que eu tenho, por exemplo, aniversários de familiares, né, ou aquelas festas sazonais, tipo festa de São João, festa junina, festa de escola, coisas que você sempre tem todo ano e que você precisa se programar para fazer acontecer. Então eu coloco aqui dentro dos meses os aniversários, as pessoas para quem eu quero comprar presente, aniversários que eu quero fazer festa, acontecimentos que eu quero comemorar, as minhas férias também, normalmente eu coloco aqui nessa visão geral, porque é tudo que gera gastos e a gente tem que estar já planejado para que isso não saia fora do orçamento. Então é uma visão geral do ano inteiro, e aí você consegue saber qual mês que você pode extrapolar um pouco mais, qual mês você já tem que dar uma segurada. Em seguida, eu tenho uma folha de contas, onde eu coloco as minhas contas, né? Da informação de conta mesmo, né? Que às vezes você não quer tudo no celular agora, e às vezes você não esquece, o celular descarregou, você precisa passar para alguém a informação da sua conta. E aqui eu tenho um local para anotar, né? Tudo relacionado à minha conta, e também de contas de outras pessoas. Eu tive um tempo que eu pagava coisas para terceiros, e eu pagava direto com depósito em conta, então eu precisava ter essas informações da conta da pessoa para poder fazer os depósitos mensais, sazonais que eu tinha que fazer. Então eu coloquei na minha agenda isso, e eu achei que podia ser interessante para outras pessoas também, né? Pode ser a conta de um companheiro, de um parceiro, do marido, da esposa, da mãe, do pai, de alguém que você precise sempre usar essa conta, e é bom você ter ela anotada em algum lugar. Por mais que a gente use bastante celular e computador, é sempre bom ter aí um backup de papel mesmo, por caso de os eletrônicos não funcionarem, né? Em seguida eu tenho aqui uma lista de desejos caros. Essa lista eu faço porque muitas vezes eu quero comprar coisas que são muito caras, né? Como recentemente eu comprei um notebook que estava muito caro. Recentemente não, faz quase 2 anos já, mas na época eu não tinha condições de comprar ele parcelado, e eu queria comprar à vista. Então para eu
juntar esse dinheiro para poder comprar, eu fiz esse planejamento e para mim deu muito certo. Então eu normalmente faço para eu ter uma visão das coisas que eu quero comprar, para eu não me perder querendo comprar muita coisa que seja cara. Então eu faço esse planejamento e me dou me estipulo aí umas coisas que eu quero comprar durante o ano todo, e aí eu vou colocando nessa planilha, e aí eu coloco essas perguntinhas para me ajudar a decidir o que é prioridade, né? Porque como são coisas mais caras, vamos supor, você vai comprar uma geladeira, vai comprar um armário de cozinha, ou mesmo vai comprar um carro, que são coisas bem mais caras, você precisa ter em mente o quanto você vai ter que sacrificar para poder cumprir essa sua lista de desejos. E aí você tendo bem claro aqui os seus objetivos, o porquê que você quer comprar, o quanto custa e como você vai se organizar para comprar essas coisas, você consegue organizar melhor o seu dinheiro. E aí eu tenho aqui 4 espaços, porque normalmente eu não compro tantas coisas muito caras assim, né? Mas 4 coisas caras durante o ano eu acho que são o suficiente. Se você precisar de mais, você consegue usar as folhas extras que tem na agenda para poder fazer esse mesmo planejamento lá para trás, na frente. Aí aqui eu tenho só um recadinho de geladeira que eu coloco pra mim mesma, e eu achei legal colocar aqui pra vocês também, que é importante manter a mente aberta para novas possibilidades e para positividade. Não esquecer de cuidar de você mesmo, tomar aquele banho de brilho no cabelo e dentro do peito. Lembre-se que é importante estudar e que o trabalho existe para edificar, mas você pode se dar alguns presentes. Se leve para o cinema, cuide do corpo e também da mente. São recados importantes, porque eu sempre quebrei muito a cabeça para cuidar do meu dinheiro, porque eu não ganho muito, então a gente acaba querendo fazer muitas coisas e acha que o dinheiro não vai dar, que é impossível. E se você se organizar e cuidar de cada setor da sua vida de uma forma bem organizada, você consegue fazer, não tudo, mas a maioria das coisas que você se propõe. Aí eu tenho uma planilha de cartão de crédito que eu gosto de fazer assim, para eu ter uma visão de tudo que eu tô comprando e de quanto tempo eu vou demorar para terminar de pagar. E aí eu coloco aqui o que eu comprei, né, uma roupa, um eletrônico, alguma coisa, o valor da parcela, né, que ficou no cartão de crédito. E aí eu vou marcando nos meses quanto tempo eu vou demorar para pagar. E aí é só marcar um xizinho aqui na frente, ou você pintar o quadradinho. E aí eu tenho 2 páginas, porque não coube tudo em uma só, para fazer a planilhinha aqui da agenda, né, por causa de diagramação e essas coisas. Mas são 2 páginas do cartão. Depois eu tenho aqui uma página que eu fiz para empréstimos, e um tempo atrás eu precisei fazer alguns empréstimos, mais de um. E aí, tanto por isso a necessidade de eu ter isso muito bem organizado, né? Porque quando você faz um empréstimo, você fica refém do banco, refém da financeira, e você precisa ter um controle muito maior para não atrasar, para não pagar juros e não se exceder no seu orçamento. E aí eu coloquei aqui uma planilhinha para colocar da onde que eu tô pegando esse dinheiro emprestado, se é direto do banco, se é com alguma pessoa, porque acontece às vezes a gente pegar emprestado com o irmão, com o pai, com a mãe. E aí é importante você colocar aqui também na sua agenda, para não perder o controle e não perder de vista essas contas, né? Porque se você pegou emprestado, você uma hora vai ter que pagar, né? E aí eu coloco aqui bem detalhado, né, de quem, pra que eu peguei, pra justificar também. Essas perguntinhas que eu coloco é mais pra eu ter um senso de responsabilidade, pra eu saber pra que eu tô usando esse dinheiro, porque quando você deixa a informação muito jogada, você não controla direito. Então eu coloquei aqui pra ter bem essa questão da responsabilidade do o que eu tô fazendo com esse dinheiro. Pegar um empréstimo não é um crime, não é um pecado, não é uma coisa errada. Às vezes a gente precisa sim pegar dinheiro emprestado, mas a gente tem que ter muita responsabilidade com para que a gente está pegando esse dinheiro, porque senão você vai acabar pegando dinheiro emprestado para tudo, e não é esse o objetivo do planejamento financeiro, né? Se você precisa fazer alguma coisa, o ideal é que você
se organize e organize suas finanças para fazer dentro do seu orçamento e não precise pegar emprestado. Mas caso você pegou emprestado, é bom você justificar para quê, porque às vezes é uma necessidade de última hora, é uma emergência, é uma questão de saúde, e aí você tendo detalhado aqui, você não sente tanta culpa por estar endividado, né? É mais uma gestão emocional do que financeira, essa planilha aqui. E aí, do outro lado, eu coloquei também um caso em que você empresta para alguém, né? Porque às vezes você empresta seu dinheiro para um parente, para um amigo, e aí você precisa manter esse controle, né? De quanto você está tirando do seu orçamento para emprestar e como que esse dinheiro vai voltar para você. E aí tem uns espaços aqui para você colocar as suas observações do que foi combinado com essa pessoa para quem você emprestou o seu dinheiro. Aí você coloca quanto tempo que vai demorar para pagar, ou quais as formas de pagamento, e aí fica bem livre para poder você se organizar. O importante é você ter os valores aqui. Aí deixei uma página em branco só para poder, caso precisar complementar essa parte dos empréstimos. E aí já começa a parte da gestão mensal. Aí no mês eu coloquei aqui, a planilha que eu uso é exatamente essa, né? Eu coloco de um lado o meu salário, e aí eu tenho 3 campos aqui para renda extra. Renda extra não é necessariamente a pessoa que trabalha além do serviço de 8 horas, né? Não é necessariamente a pessoa que venda coisas, nem nada disso. Mas aqui na renda extra você pode colocar, por exemplo, uma gratificação que você ganhou no trabalho, ou até mesmo terço de férias, quando entra num pagamento, vamos supor, um aumento de salário, alguma coisa que, algum dinheiro que entrou além do seu salário, e aí você vai colocando aqui. É por isso que eu coloquei renda extra, não necessariamente para as pessoas que vão fazer renda extra. Se você conseguir fazer, ótimo, você aumenta o seu ganho e a sua gestão fica mais fácil. Mas é para colocar também aquele dinheiro que vem além do salário, né? Pode ser questão de pagamento mesmo, de férias, de 10º, de gratificações e outros valores que venham a entrar. E aí, desse outro lado, eu coloco aqui os gastos fixos da residência. Que no caso aqui, pra mim, o básico do básico é isso, né? Aluguel. Quem não mora de aluguel pode colocar aqui IPTU ou algum outro gasto fixo da sua casa, mas normalmente o principal aqui é o aluguel, e água, luz, internet. A fatura do cartão eu coloco aqui também porque ela é um gasto que ela... se você tem um cartão de crédito, você vai ter que pagar aquela fatura todo mês, né? Alguns cartões não têm anuidade, nem taxas, né? Mas se você tiver o cartão e fizer qualquer compra, você vai ter que pagar uma fatura. Então o valor da fatura vai vir aqui, né? Mesmo que já esteja lá na planilha do cartão, aqui você vai somar para poder pagar a fatura do mês. E aí embaixo eu coloquei uma planilha para colocar a movimentação do mês, que é um sistema de caixa normal. Aí você vai colocando pela data, a descrição. Eu faço assim porque eu gosto de saber exatamente o que eu tô comprando, com o que eu tô gastando meu dinheiro. E por isso que eu deixo esse campo grande aqui de descrição para detalhar mesmo o que eu comprei, para quem eu comprei, com o que eu gastei. E nessa movimentação não é necessariamente para colocar só gastos, você também pode incluir aqui dinheiro que entrar também, só colocar um maisinho na frente para você saber que é entrada e não saída, né? E aí depois você soma tudo. E aí nós temos todos os meses do ano, aqui vou passar rapidinho porque é tudo igual, né? E aí chega em dezembro, e aí no final do ano a gente tem um resumo geral do ano. Eu faço assim para eu poder ter uma visão bem clara do que eu gastei durante o ano todo, quais foram os meses que eu gastei mais. E aí essa planilha aqui você vai confrontar com aquela tabelinha lá do começo, onde você fez o planejamento anual do ano. E aí você vê janeiro eu gastei mais, e aí você vai ver lá que janeiro tem PVA, tem IPTU, tem... Ou você vai ver aqui que em dezembro você gastou mais, mas porque em dezembro você teve Natal, festas, casamentos, aniversários, e aí você consegue saber onde que tá indo mais o seu dinheiro e poder organizar melhor o próximo ano de uma forma que não comprometa todo o seu salário.
E eu coloquei várias páginas aqui de anotações para poder fazer essas páginas de anotações. Normalmente eu uso para colocar, vamos supor, você vai comprar alguma coisa daquela sua lista de desejos caros. Aí eu venho aqui e faço todas as contas, todos os planejamentos do que eu vou comprar, dos valores, das lojas, orçamentos. E eu vou colocando tudo junto aqui para eu ter tudo anotado num lugar só, né? E aí eu vou planejando aqui nessas páginas para poder ter bem claro, bem detalhado todas as minhas finanças num lugar só. E aí eu deixei umas páginas em branco aqui, caso você precise fazer alguma tabela, alguma coisa, né? Bem simples. E aí eu fiz aqui no finalzinho uma página para poder explicar como usar cada seção, né? Que eu acabei de explicar agora. E aí a gente tem aqui separado em fixo e variável, em cada partezinha com o que você pode fazer, só sugestões, né? Porque a agenda ela é bem intuitiva e cada um vai usar da forma que for melhor para si. Aí eu deixei no final aqui algumas dicas de como você fazer a divisão do seu dinheiro. São coisas que tá na internet mesmo, é domínio público, então não tem nenhuma técnica, nenhum assim, conhecimento científico muito complexo a respeito disso. O primeiro método que tem, que eu achei esse mais básico da internet, é o método 50-15-35, que você pega 50% do seu salário e gasta com comida, alimentação, transporte, moradia, saúde, educação. Aí eu fiz aqui um simulado com o valor do salário mínimo, né, que tá em 1.212. O salário mínimo é muito pouco, né, a gente sabe, mas tem muita gente que vive só com salário mínimo e aí é interessante ter uma noção de para saber como que tá essa questão das finanças, né? E aí, no salário mínimo aqui, no 50%, seria R$606 para você gastar com toda a parte que é essencial na vida, né? Então, sua casa, alimentação, e aqui está incluído o valor de moradia, saúde e educação. Para uma pessoa sozinha, que não tenha filhos nem nada, é um valor até que razoável, né? Assim, não é muita coisa, mas é um valor interessante. 15% seria o caso você tenha saldo positivo, é a pessoa que não tem conta nenhuma, que não tem nenhuma dívida nem nada, aí você pega esses 15% e investe em alguma coisa, no caso seria R$181,80. E 35% seria para hobbies e lazer e diversão. E soma aqui R$424,20 do salário mínimo só, né? Você recebeu o mínimo e isso aqui você vai dividir dessa forma aqui, para poder ter condições de fazer tudo, né? E não ficar passando aperto. No caso da pessoa que está endividada, esses 15% aqui, ele seria no caso para quitar a sua dívida, né? Para você não comprometer o básico da sua vida e ainda assim ir quitando suas dívidas devagar. Um outro método é 50-30-20, que é quase a mesma coisa, só que ele muda um pouquinho aqui a porcentagem, que vai 30% para estilo de vida, que é aquela parte de hobbies aqui, né, que aqui é 35%, aqui ele diminui um pouco para 30%, que vai para R$366, que também não é pouco, e 20% aqui fica em sonhos e investimentos, que é a mesma premissa de cima, só que é um conceito aqui, uma metodologia mais focada em investimentos, caso você queira fazer render o seu dinheiro. E aí você usaria R$242,40 para investir em alguma coisa que você queira para o futuro ou simplesmente fazer o seu dinheiro render, né? É basicamente a mesma coisa, os dois métodos, então não tem muito segredo e é só uma base também para quem quiser organizar melhor, né, o dinheiro, saber dividir melhor quanto de dinheiro vai para cada coisa. E aí tem um último método que eu deixei aqui, que é o método da Natália Arcuri, lá do Me Poupe. Eu sigo o canal dela, tem muita gente que acompanha e já usou os métodos dela e conseguiu não só organizar as finanças, mas também poupar e ganhar mais dinheiro, né, fazendo renda extra e outras coisas. E aí aqui o método dela se baseia no 70-30, né, que 70% do seu dinheiro você usa para o presente, no caso o salário mínimo seria R$848,40, e 30% você faria em investimentos, né, que daria um total de R$366,60.
Nesse caso, ele tem que, você vai subdividir essas porcentagens em porcentagens menores ali, né? Aí daqueles 70 lá, você vai tirar 55 para gastos essenciais, né, que é de moradia, que a gente falou aqui em cima, né, que é comida, alimentação, moradia, transporte, essas coisas, aluguel, são os gastos essenciais. E aí 5% você põe para educação, né, para caso você queira fazer um curso, alguma coisa. No caso, o salário mínimo vai dar R$60,60, que não é muita coisa, mas a pessoa que ganha um salário mínimo, se ela quiser fazer algum cursinho para ganhar habilidades, tem vários na internet de R$40, R$50, no Doméstica, esses sites assim, que são cursos livres de capacidade, né, capacitação. Você tem que ganhar uma habilidade para fazer alguma coisa, né? Não é curso de escola, de faculdade, assim, não dá, né? Mas isso aqui também é para você viver de acordo com o que você ganha, né? Então, pela porcentagem, você vai investindo aos poucos e com o tempo você consegue aumentar a sua renda ou melhorar aí as suas finanças. E aí 10% seria para fazer o que você quiser, né? E daria 121,20 e 20% para investimentos, né, de reserva de emergência, essas coisas. No canal da Natália Arcuri, lá no Me Poupe, ela explica muito melhor o que é reserva de emergência e as formas de investimento. Aí daria R$242,40 e 10% ali para aposentadoria, que seria 121,20. Aí eu deixei aqui em branco, né, uns espaços para poder você preencher com as suas informações, com o seu salário, né, que não sendo 1.212, você tem que recalcular aqui as porcentagens e preencher para ficar mais fácil, né. E aí aqui eu deixei um espacinho em branco para você fazer mais algumas anotações, mais algumas planilhas. Caso você tenha algum outro método, né, de organizar suas finanças, você coloca aí nessas folhinhas de trás. Quando você tem, porque de trás para frente você tem um acesso mais rápido também às planilhinhas e fica mais organizadinho, certo? Então é isso, gente. Essa agenda vai ficar disponível lá na Amazon, já tá disponível lá, tá certinho para poder, quem quiser baixar, fazer sua compra, a Amazon vai entregar. E depois eu coloco o valor embaixo na descrição para vocês, para ficar mais fácil o link ali também para vocês acessarem, tá? Era isso.